Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá a todos, estamos aqui para mais um bate-papo. Dessa vez a gente vai falar sobre comunicação, sobre os diferentes tipos de comunicação, como é importante você adaptar a sua fala para o público que você está falando. Enfim, um papo muito legal com o meu convidado Leonardo Mijorin. Obrigado, Léo, muito bem-vindo aí para o nosso bate-papo. Rodrigo, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar com a tua audiência. Tão especial poder trocar. Sempre importante, né? Uma boa conversa muda a vida. Totalmente. E é, inclusive, o tema do nosso assunto hoje, que é a comunicação, o poder da comunicação. Né? Primeiramente, assim, eu queria que você... vamos dar uma recalchutada aqui na nossa abertura. Sim. Você, além de ator, que todo mundo conhece, também é psicólogo, também agora... Com psicodrama, está fazendo aí a especialização. Você sabe mais do que ninguém, né, essa questão do poder da comunicação e a importância de se calibrar, né, a fala para o objetivo, para o público. Pensando, Léo, para quem não é ator, para quem não é artista, né, como que você entende aí a importância da comunicação para quem não necessariamente usa a comunicação como primeira entrega, mas não tem como a gente falar que comunicação está fora da cesta de qualquer pessoa. Né? Tudo é comunicação, né, Rô? Tudo comunica. A roupa, o jeito, o tom da voz, a expressividade, tudo é comunicação. Então é como se a gente estivesse pensando num pacote completo mesmo, né? Como é que eu cativo, como é que eu me torno uma pessoa mais clara, mais objetiva, num mundo com tanta informação? Quem consegue ter clareza na fala, sai na frente. Totalmente, né? Porque quem fez comunicação, somos de humanas, né? Eu abraço a árvore. Eu sou a pessoa somos que... de humanas. A gente sabe que entre quem emite a fala e quem recebe, né, existe ali a mensagem. E essa mensagem, ela pode ser desvirtuada completamente. A compreensão dela pode ir para um outro lado se você não tomar os devidos cuidados, né? Tanto é que dizem, a mensagem é de quem recebe, né? Mas como é que eu faço para emitir uma mensagem e me fazer compreendido, né? Eu também preciso entender, né, para quem eu estou falando, tentar me comunicar com quem está diante de mim. Então, não é só falar, é ouvir também. Comunicação não é só falar. Comunicação é escutar. É isso. Comunicação é ouvir. Se eu te escuto, eu entendo do que você está falando, de onde você vem, eu consigo ter noção, né? Porque se tudo é comunicação, ao te observar, eu estou percebendo o seu estado de espírito, o seu estado emocional, estou fazendo uma leitura de como você está diante de mim. E aí a minha fala, ela vai de encontro ao que você vê. Então é uma pessoa numa trajetória, outra pessoa em outra trajetória. Essa comunicação conecta as pessoas ou não, desconecta. Né? Quando mal colocada ou mal desenhada, ela pode levar justamente para essa má interpretação. Né? E aí o Marshall fala sobre a comunicação não violenta, um tema até bastante conhecido já. Comunicação não violenta, não é? Como é que eu posso fazer a minha comunicação de um jeito que eu não te oprima, não te ofenda, consiga entender o que você está falando e também, assim, numa comunicação que eu possa me fazer mais claro, me fazer compreender, né? Porque já aconteceu de você, às vezes, fazer um pedido. O WhatsApp é ótimo para isso. Nossa. Você fala, você põe até ali, por favor, pegue tal coisa, a pessoa recebe aquilo como um imperativo, pegue tal coisa. Quem é você para um outro caminho. Né? Porque aí dá uma margem para interpretação. Então tem a comunicação, ela também tem a ver com interpretação dessa comunicação. Como eu leio o que você está fazendo. Aí a gente não controla tudo. Eu, quando me comunico, eu não consigo controlar o que você que está aí vai achar, o que você vai ouvir. Né? E às vezes eu posso tocar num ponto frágil seu sem perceber também. Por isso o mal do mundo é a comunicação, ou o conflito da comunicação, né?
falha na comunicação, é o que faz a gente, às vezes, perder tempo, desencontros, ficar chateado com alguém. Poxa, ela falou aquilo, o que eu tô querendo dizer? Ela não me enxergou, ela não me viu, ela não percebeu que ela falou aquilo pra mim daquele jeito. E às vezes a pessoa não percebeu mesmo. E às vezes nem era uma intenção velada. Às vezes é só realmente o que você falou. Porque existe, eu sempre penso assim, né? Que existe as ações que a gente, de alguma forma, pode vir a causar algum dano colateral, mas a gente está consciente de que aquilo é uma possibilidade, e aquelas que a gente realmente falta informação, ou falta leitura, ou falta... E essas são as mais perigosas, né? Porque essa também pega de surpresa o outro lado, né? A pessoa tá... Por que ele falou assim comigo? E a pessoa que tá do outro nem sabe. E quando se traz o tema, às vezes ela fica até chocada junto, né? Sim. É muito atual isso, porque a gente está vivendo uma questão de limites na comédia, no humor. A gente está vivendo uma questão de renomear certas coisas e nomenclaturas que antes davam uma conotação pejorativa, né? E que hoje isso está sendo revisto. Eu acho que a mudança de paradigma para a gente que está vivendo em tempos atuais não é falar, que saco, agora não dá para falar mais nada. Não é bem isso. Eu acho que o barato deve ser assim, como é que eu me comunico então agora, já que está todo mundo conectado? Né? Como é que eu incluo todo mundo que está dentro dessa sala e não o contrário, excluo? Porque se eu faço uma piadinha aqui, a gente está rindo, mas tem alguém ali que está sendo ofendido. O que você está falando é justamente o movimento de inclusão, não de exclusão. Então às vezes você está se comunicando, querendo incluir, você está excluindo. Por isso, acho que a questão da empatia é muito importante, por mais que seja um clichê, poder enxergar o outro. Não, empatia é curso hoje, é tema de curso. Tamanha importância, né? Ver como a gente se perdeu das pessoas. Né? Porque quando eu falo uma boa conversa muda a vida de alguém, é real, eu sei disso. Já conversei com pessoas que me acalmaram, que me orientaram e que me fizeram dar um passo em seguida que foi para minha saúde, que foi para o meu bem, e não o contrário. Porque isso também pode acontecer. A gente está falando sobre influência, comunicação, autoridade, poder. Então, cada vez mais as pessoas estão se comunicando e por isso a gente está revendo a qualidade dessa comunicação. Eu posso falar tudo mesmo, de qualquer maneira? Será que eu estou excluindo alguém? Será que eu estou sendo pejorativo com alguém? E não tem nada pior do que você machucar alguém, magoar alguém. Né, deixar essa pessoa vulnerável ou você não enxergar uma pessoa. A luta de todas as classes é por visibilidade. As pessoas estão invisibilizadas. Os idosos, os negros, os gays, não tem espaço. Então, assim, o mundo já mudou. Tem espaço e vai ter espaço. E as pessoas vão falar, elas precisam falar do lugar de onde elas estão. Eu estou aqui falando sobre etarismo, falando sobre as pessoas idosas, sobre vulneráveis, talvez como um representante, talvez como alguém que hoje pode falar sobre isso, porque estou tentando olhar para as pessoas, mas é importante que cada uma, no seu lugar de fala, possa se expressar. E possa dizer, olha, gente, desculpa, mas eu sei que vocês estão rindo, mas para mim não tá legal, para mim não tá bom. Vocês estão falando de gay, vocês estão rindo de preto, vocês estão rindo de velho, pra mim não tá legal. Porque, né? Porque não estão me enxergando. Bem. Léo, aproveitando esse gancho que você trouxe, a questão do etarismo, o idadismo, né? Enfim. Você também tem uma proximidade com esse tema, né? Por conta de um projeto seu que se transformou em algo maior e, enfim. Isso. Primeiro, conta pra gente como que você se aproximou sobre esse tema. Isso. O teatro, mais uma vez, o teatro me levou a esse tema. Eu queria produzir uma peça e eu estava tentando vender essa peça e eu percebi que vender cultura na pandemia estava muito difícil. Simplesmente não tirando a importância da cultura, porque a própria ação cultural ela já é uma devolutiva, mas estava muito difícil convencer as empresas a investirem numa peça de teatro. E aí, conversando com o pessoal da responsabilidade social do Banco BTG, numa reunião, eles me fizeram entender que o cunho social precisava estar mais robusto, vamos dizer assim. Então eu lembrei de uma peça que eu queria produzir, que é uma peça que eu assisti lá em Buenos Aires, e comprei os direitos, uma peça que trata sobre a questão do idoso.
basicamente é uma reunião de condomínio para mandar embora o zelador que tá velho. Não serve mais, não cabe mais. Esse é o mote central da peça. Esse é o mote da peça, é uma comédia, apesar do tema denso. A partir daí eu falei, bom, eu sou da psicologia, né? Sou formado, estou fazendo psicodrama, eu vou criar uma ação social que possa chamar a atenção das pessoas como uma devolutiva do próprio espetáculo, mas a devolutiva veio antes da peça. Então, o Instituto Velho Amigo, cheguei até eles, apresentei meu projeto que se chama Casa Encontro, que é um projeto para promover, desenvolver habilidades empreendedoras em pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Que legal, hein? O título é longo, mas é ajudar os mais vulneráveis a voltarem para o mercado de trabalho, a empreender. Esse é o objetivo do projeto social. O Velho Amigo é um instituto que já existe há 23 anos. Da sua parceria com eles. O Casa Encontro é um projeto que eu criei a partir dessa ideia da peça e eles me ajudaram a viabilizar. A partir daí, fui para uma reunião numa empresa, no Banco Bradesco. O Bradesco Seguros patrocinou o espetáculo, O Que Faremos com o Walter, e nós estreamos, podendo vivenciar essa questão do combate ao etarismo na nossa equipe. Porque na nossa equipe nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos idosos. Então, chamamos a atriz maravilhosa Norma Bloom para fazer maravilhosa. esse espetáculo. A Norma está com 83 anos e a nossa convivência foi muito saudável. Essa é a ideia multigeracional das equipes. Poder conviver com todas as gerações, respeitando, enxergando, entendendo o que aquela pessoa que tem aquela história de vida pode agregar, tem a agregar à equipe, quais as limitações dela e como nós podemos compensar. Se é uma equipe, é para funcionar junto. Sim. É para um compensar o outro. Aquele ali é muito acelerado, ele é bom para isso. A outra é um pouco mais devagar, ela é boa para aquilo. Vamos ouvir, vamos prestar atenção. Acho que todo mundo tem que... Isso sim é falar sobre inclusão. E aí eu acho que, costurando agora com a questão da comunicação, é isso, né? Quando você também pensa em temas como etarismo, idadismo, né? Você precisa ter as habilidades de comunicação que sejam efetivas com a forma, claro, né, de pensar e de entregar desse público. Porque a gente não pode esquecer que pela primeira vez, eu sempre gosto de ressaltar isso, pela primeira vez na história, temos quatro gerações distintas no mercado de trabalho. Né? Então a gente tem os baby boomers. Porque dentro de casa a gente sempre teve. Exato. Isso a vovó com o netinho, com a criança, com o adulto. As gerações convivendo. Ótima provocação que você traz. Isso não é novidade. O convívio multigeracional não é novidade. Mas no mercado de trabalho... Mas no mercado de trabalho com 4 gerações distintas né? Então isso faz com que a questão da comunicação seja um tema central, né? Porque imagina, numa empresa, você, usando o exemplo da peça, você tem que se comunicar com o jovem, né? A gente tem que comunicar com a geração Z, que já está aí no mercado, com a geração Y e X, que são os adultos hoje em dia, com os baby boomers, né? E então, com os veteranos, exato, que vem antes dos baby boomers. Que também tem gente ainda no mercado. Sim. Então, assim, e não é, na minha leitura, isso não passa por uma questão de habilidade em si, no sentido de... técnica. Quem tem mais idade tem mais dificuldade. Não é tão verdade assim. Mas a questão é, a maneira, o mindset, a mentalidade, a forma como decodifica as informações, a comunicação é própria, né, e de cada grupo. Só para complementar, trazendo para uma linguagem de dentro de casa, né? Porque a gente fala multigeracional, parece um termo novo, né? Mas é isso, a convivência ela já existe há muito tempo. Trazendo para os termos das habilidades, eu acho que elas são paciência, né? Respeito, valorizar o ser humano, valorizar as características de cada ser humano, porque somos diferentes, convivendo no mesmo espaço. Então, como é a comunicação de uma senhora de 83 e um garoto de 17 anos? O que um tem para ensinar para o outro? É aí que a gente tem que botar a nossa energia. Léo, comunicação, como a gente estava falando aqui no começo do papo, hoje é ferramenta para qualquer pessoa, qualquer função, qualquer geração. Vamos pensar aí nas redes sociais, né? Rede social hoje acabou virando um instrumento para criar autoridade, para expor marca. Muitas vezes os próprios profissionais se tornam também porta-vozes, né, das suas empresas.
mas é uma linguagem muito distinta, né? Você que veio, né, acompanha essa evolução, né, da questão do vídeo, realmente da entrega, né, da imagem, é outra coisa, né, quando a gente fala de comunicação digital. Sem dúvida, e eu passei justamente por essa transição de comunicação, dos meios de comunicação. Eu sou da época do fax, meus testes eu recebia via fax. Sou da época que se gravava a novela em fita e saía com um motoboy para entregar uma fita lá na edição, e hoje é tudo no upload, é tudo em tempo real. Então essa comunicação ela muda o conceito da comunicação, porque, veja, hoje você abre aqui, você vê aquele artista, você vê aquele CEO de uma empresa falando, é uma comunicação muito direta. Isso exige um grau de verdade e de clareza muito grande, maior do que antigamente. É como se antigamente fosse mais fácil a gente criar uma fantasia, criar um universo mítico. Imagina o que era o Tarcísio Meira em 1960. Você nem acessava, né? É um deus inacessível, chegando. Né? Uma pessoa chegando. Exato. E o Tarcísio não está mais com a gente, mas é como se você pudesse chegar ao Tarcísio, né? Assim, você pode conversar... Você acompanha, você se identifica. Você manda uma mensagem para Glória Pires, sua grande ídola, né? Não sei se ela vai ler, mas assim, a comunicação... O meio existe. A distância diminuiu. E o tempo dessa informação também diminuiu. Isso exige uma postura diferente. Exige mais clareza, exige mais verdade, exige mais objetividade. E claro, né? A pergunta é, como cativar a audiência? Seja no palco, seja na vida, seja pelas câmeras. E aí eu acho que a gente começa a olhar para o poder pessoal de cada um. Não é a emissora que faz, não é o canal, não é a rádio. É você que se constrói como uma pessoa interessante, cativante. Como é que a gente cativa as pessoas? Quando a gente coloca a nossa emoção na nossa fala, quando a gente tem uma fala que não é alienada, é uma fala implicada. Estamos falando de vida, estamos falando de verdade, de valores humanos. E aí eu estou descobrindo ainda o caminho, né? Mas eu acho que todos, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que todos nós, né? Porque também quando a gente está falando de mudanças de comunicação, as coisas mudam. Até 7 meses atrás estava todo mundo falando de metaverso, que daí era aquela questão, agora eu preciso me comunicar dentro do metaverso. Né? Agora tem a questão da inteligência artificial entrando aí, falando tudo vai mudar depois da inteligência artificial. E a questão da comunicação, como você bem trouxe, né, ela tem esse poder de envolver. Né? E a gente usa ela para tudo. Numa reunião eu estou usando das minhas capacidades do meu ferramental. Né? Não é só para um ator, não é só para alguém que efetivamente faz story. Não, por exemplo. Vida. No curso que eu estou desenvolvendo, eu coloco 3 módulos. Um módulo de palco, como se fosse assim uma comunicação para uma audiência, para uma plateia, numa reunião. Um módulo câmera, que é quando você vai se comunicar através das telas, intermediado por uma câmera. E o módulo vida, vamos dizer assim, que é a tua comunicação na vida, numa festa, numa reunião, num jantar. Eu perdi muito tempo da minha vida não aproveitando oportunidades incríveis que eu tinha, né? De, por exemplo, estar no camarim com a Marília Pêra, conversando sobre a vida, e a Marília contar coisas da vida dela, a Carolina contar coisas da vida dela, e eu não consegui contar as minhas coisas porque eu fiquei tímido, ou porque eu fiquei com medo, etc e tal. E aí eu não me abri com isso, eu não criei um vínculo que poderia ser mais forte ainda, porque quando eu estava falando que se você coloca, como cativar as pessoas, você tem que se colocar nessa conversa, você tem que estar implicado nessa conversa. Você tem que ser parte, né? Senão você fica numa educação técnica, você fica numa comunicação que é técnica, ela funciona também, mas cativar tem a ver com emoção e com empatia, enxergar o outro. Como é que a gente cria vínculos na vida? É através da comunicação. É que fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você se conecta, Deixa né? eu te ouvir. Porque não adianta eu perguntar como é que você tá e não tô a fim de te ouvir. Então, conexão tem a ver com emoção, tem a ver com empatia. E acho que é isso que as pessoas precisam para entender como criar vínculos. O mais importante da nossa vida são os vínculos, não são os títulos que a gente tem. Porque o título ele tá lá na estante, mas o que fica na nossa vida são os vínculos que a gente tem. Sim. Os amigos, as amizades. Sem dúvida. A família. Não, isso que você trouxe eu acho que é muito legal, porque até tá muito conectado com a expectativa dessa comunicação.
Acho que é isso mesmo que você falou agora há pouco. Que quando eu tô acompanhando alguém numa rede social, seja ele alguém, né, que eu admiro, ali a pessoa não é um personagem. Eu não quero vê-la como um personagem. Né? Você quer ver o que ela tem eu de real. Eu quero me conectar com o lado real, né? A gente estava falando do Tarcísio Meira antes, né? O limiar entre a esfera pública e a esfera privada, ele foi deixando de existir e hoje ele já não existe. Eu tô aqui também falando da minha vida privada, particular. É claro que eu posso escolher o que eu quero comunicar, escolher o que eu quero mostrar, mas esse limite, ele tá cada vez mais tênue. Até porque essa aproximação acontece 24 horas por dia, Sim. Né? É que nem o online, eu sempre costumo falar que hoje é impossível você ter uma divisão de quando você está online e quando você está offline. Né? Antigamente a gente tinha isso. Porque a gente conseguia, né? Você estava online quando? Quando você estava na frente do computador, com o computador ligado, conectado via o modem. Hoje você tem que fazer um esforço para ficar offline. Para estar offline, é o contrário. Antes estar online era uma ação ativa. Eu sou da época que discava a internet. Bem. Não, e que daí o telefone da casa parava de funcionar e... Eu usava de madrugada, que era um pulso só. Eu também. E detalhe, se alguém tirasse o telefone do gancho, caía. E aí eu lembro que eu tenho 2 irmãs, né? Eu lembro que eu colocava, tipo, bilhetes no telefone. Estou na internet, não toquem no telefone. Olha que coisa. E hoje... E que rápido, né, também. Por exemplo, eu não estou usando o celular agora aqui nessa mesa, mas eu estou online. Ele está te usando. Exato. Ele está ouvindo o que você está falando para te dar outras... Nós somos o produto. Exato. Nós estamos sendo usados os números, os likes, somos nozes. Exato. Os likes somos nozes. E aí você imagina, ó, vai viralizar. E a questão toda é justamente essa, no sentido de a comunicação, quando você está online o tempo todo, e aí usando o exemplo que você trouxe, o WhatsApp, a mensagem do WhatsApp, o vídeo pro Story, o e-mail que eu escrevo, o áudio que eu envio, de alguma forma, tudo isso tem uma formatação muito específica. São recortes. Exato, e cada uma tem um modelo, cada uma tem uma identidade, cada uma tem uma maneira de ser recebida e lida e decodificada, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Eu adoro aqueles memes que assim, a pessoa tá escrevendo assim, que legal, que maravilha, amei o nosso evento, ai como foi bom te conhecer, mas a pessoa tá assim, ó. Só que ela tá... A emoção tá desintegrada. Assim, kkk, nossa, tô me divertindo muito, amei, que engraçado vocês, mas a pessoa tá aqui, ó. É verdade. Claro que... Completamente. Isso é só uma brincadeira, mas assim, essa fragmentação da emoção e da comunicação, ou né, recortes de nós mesmos, o que é o Instagram? É um recorte do que eu escolho colocar ali. É como uma foto, literalmente, antigamente. Exato, é um álbum de fotografias, uma vitrine. Né? Agora, qual o desafio? Como é que eu faço a pessoa olhar a vitrine e entrar para dentro da loja, entrar para dentro da minha casa? E aí, o que tem em casa? É a pessoa que você é. Quem é você? Acho que essa é a grande visão. A gente tá aí fazendo propaganda, autopromoção. Ai, olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito, só vou postar o melhor. Mas e quando essa pessoa entra, o que você tem para oferecer? Você tem uma escuta para oferecer para essa pessoa? Isso eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu acho, na mosca, é isso mesmo que você disse. Comunicar é escutar. Não é só falar. Antes mesmo de falar. Né? Porque se eu não te escuto, eu posso estar falando algo que vai bater e voltar. Né? Como que você criou esse hábito da escuta ativa, de ouvir para poder realmente se conectar, interpretar, porque é um exercício, não é fácil, né? E eu comecei na televisão muito cedo. Então, de alguma maneira, vou compartilhar uma coisa aqui, mas é como se, sabe, quando você tá numa emissora, você tá no auge, é uma coisa... As pessoas, elas estão disponíveis para você. Elas querem te ouvir, elas querem te ver, elas querem te ouvir, elas esperam por você, elas estão ali quase que à sua disposição. Sim. Quando eu fui caminhando, e eu já não era mais uma novidade, eu estava trabalhando, eu fui vendo que, na medida em que eu fui amadurecendo e percebendo assim, não, essas pessoas não estão à disposição.
eu preciso entregar algo para elas. Senão eu vou perder essas pessoas. Sim. Porque o que eu tinha para oferecer de início, que essas pessoas estavam ali, era o quê? A minha imagem, esse ator, tal. Tudo bem, eu já te conheço, mas o que mais vem depois disso nessa relação? É só uma relação de vitrine? É só uma relação unilateral de que você recebe os louros e os aplausos? E o que vem para nós, né? Então, eu acho que é um processo de amadurecimento mesmo, de você passar a enxergar o outro, passar a entender que o outro também tem algo a oferecer. Então, é um caminho antinarcísico. Porque no escutar o outro, você também se escuta, né? Claro, claro. Nesse processo. Claro, você compreende muita coisa, né? E parece muito simples, né, quando a gente fala, mas o exercício tem que ser consciente. Porque o escutar não é ouvir, né? Porque eu posso estar ouvindo, né? Mas o meu foco está em outro lugar, né? É tentar enxergar, tentar entender, tentar realmente se colocar no lugar daquela pessoa, né? Léo, estamos chegando aqui no final desse bate-papo delicioso e para alinhavar isso, eu queria te pedir, você, na sua experiência, né, em toda essa vivência que você tem no mundo das artes, no mundo da comunicação, quais seriam 3 diquinhas aí que você daria para quem quer se comunicar melhor, independente do objetivo? Eu não estou falando de se comunicar para quem é ator ou para quem quer ser ator, comunicar como uma ferramenta de realmente se conectar, mostrar e envolver, independente de onde você esteja, qual o seu cargo, qual empresa e segmento. Olho no olho, ouvidos abertos e paciência. Paciência, desenvolva. Porque para você ouvir alguém, você tem que respeitar o tempo dessa pessoa. Você tem que esperar o que vem dela. Não adianta você querer impor o seu ritmo numa comunicação, porque senão só você fala, você não escuta. Para comunicar bem, você tem que escutar também, não é só falar. Para olhar no olho, você tem que entrar na alma dessa pessoa. Você tem que se abrir para você conseguir entrar. É uma conversa entre 2 seres humanos. Aí você sai de uma conversa técnica e vai para uma conversa que pode criar um vínculo. E o que é o vínculo? É uma conexão, quando a gente se enxerga, se conecta, né? Não é que todo mundo vai se conectar com você, mas uma forma de você melhorar a sua comunicação, cativar as pessoas, é abrir mão de você. E ver o outro, né? Enxergar o outro como objetivo daquela ação, né? Abrir mão de você, de quem você é, do que você sabe, do que você gosta, do que você é, do seu tempo, e criar espaço dentro de você para o outro. Aquilo que você está entregando. É como se você existisse para mim agora, dentro de mim. Você não existe só aí fora. Hoje você mora aqui dentro do meu coração também, Rô. Ótima dica. Entendeu? Léo, muito, muito obrigado pelo bate-papo. Querido. Quem não assistiu a peça, assista, vai estar rodando aí pelo Brasil, O que faremos com Walter, uma peça que revolucionou a minha vida, porque para levantar essa peça eu precisei realmente rever muitos conceitos, muitos valores e enxergar quem estava lá do outro lado. O que faremos com Walter é uma comédia. E vai estar rodando aí. Isso. Fiquem de olho aí nas comunicações das suas cidades, que vale muito, muito a pena. Para você que está conosco até agora, muito obrigado mais uma vez. E tenho certeza que você vai tirar várias lições aqui do bate-papo que acabou de ouvir para aplicar na sua vida. Até a próxima.